Grande Espírito, Grande Mãe, os mestres e maestros da tradição que deixaram os ensinamentos escritos, nos abençoe, nos dê inspirações, né, durante esse grupo, esse estudo, né, inspirações para todos nós, para que possamos estar sempre compreendendo e entendendo melhor quem somos e o que estamos aqui fazendo. Boa noite, Sabrina, que chegou. Boa noite. Boa noite, pai. Então, nós temos algumas perguntas, né, que foram enviadas durante a semana. Então, eu vou estar respondendo as perguntas e depois nós iniciamos a leitura dos textos do PIB. Então, a primeira pergunta é: como entender a mente no primeiro plano e a mente no plano de fundo? Isso aqui não é tão fácil de compreender, mas vou tentar explicar da melhor maneira possível. É, Primeiro eu vou explicar como eu percebo, né? E aí, ou como eu entendo, e aí depois eu vou tentar trazer alguns exemplos que possam elucidar, né? O que que é a mente no primeiro plano? A mente no primeiro plano é isso aqui que nós estamos fazendo agora aqui. Estamos sentados, vocês lá em frente da telinha de vocês, eu em frente da tela minha aqui, nós estamos reunidos. Então, a atenção está aqui. Então, essa aqui é a mente em primeiro plano. O que que seria a mente em segundo plano? A mente em segundo plano seria eu tendo consciência, né? Eu tendo a própria consciência de quem eu sou, de que eu sou um ser divino, né? E mantendo essa consciência e, ao mesmo tempo, estando aqui falando com vocês e conversando. Então, num plano de fundo, está existindo a própria consciência se percebendo e, ao mesmo tempo, está aqui. Eu estou aqui falando e consciente junto com essa mente de primeiro plano, para tentar compreender. Agora, vamos fazer um exemplo mais de computador, né? Acho que todo mundo tem um celular, quer dizer, todo mundo que está aqui tem, senão não estaria. Tem um celular ou tem um computador, né? Vocês já viram aquilo que eles falam lá, que tem os programas que ficam rodando no fundo? Não aparece, mas está rodando no fundo. É assim, um exemplo grosseiro seria isso, tá? Você está usando um aplicativo do WhatsApp, mas está rodando lá o aplicativo do Mercado Livre ao fundo, lá ele está funcionando ao mesmo tempo, entendeu? Então, um está funcionando na tela principal e o outro está funcionando ali escondidinho, sem essa primeira percepção, sem essa primeira visualização. É um exemplo grosseiro, né? Como qualquer analogia, nunca é perfeita, mas é para tentar entender. Então é isso. Espero ter respondido. Se a dúvida ainda persistir, depois retorne a pergunta, vamos tentar melhorar as analogias. Então, uma outra pergunta, né? Essa aqui está no parágrafo. Depois eu vou estar lendo esse parágrafo, mas já vamos responder. Está no primeiro parágrafo da página 91, né? Que ali o PIB fala. Trabalhar ativamente para a libertação dos outros. E aí a pergunta é se para o buscador se isso é possível para o buscador iniciante, né? O buscador muito iniciante é melhor ele procurar se aperfeiçoar, se tá como é que eu diria, tá firme na própria busca, né? Primeiro, né? Para depois para depois tentar ser ativo, né? Na evolução de alguém, né? Mas assim os hindus, ou vamos dizer o Ramana, né, ele fala que a pessoa para tá tentando auxiliar o outro, ela tinha que já estar desperta total, né? Ela mesmo desperta. O Bruto já é mais moderado, né? Ele fala as pessoas que já atingiram um determinado nível, mesmo que imperfeitamente, né? Se isso for o, o karma, ou o dharma, né? Ou o prarabdha,
Prarabdha, negócio assim, que é o mesmo que destino, então ela pode estar ensinando mesmo que imperfeitamente, né? E é exatamente o meu caso aqui, né? Não, não estou iluminado, mas, né, já tenho uma bagagem de conhecimento, embora imperfeita, mas estou transmitindo aqui o conhecimento, retransmitindo essa verdade para vocês aí que se dispor a estar ouvindo. Uma outra pergunta é sobre a ideia do mundo, né? O que é a ideia do mundo? A ideia do mundo, vamos tentar traduzir isso em ideias claras, né? Porque isso é um termo do PIB, né? Próprio do PIB. Outros, Platão lá atrás, na Grécia, lá uns trocentos anos atrás, mais de 1000 anos, ele falava da o mundo das ideias, né? Então, Platão falava do mundo das ideias, depois veio Jung, né, que é um psicólogo suíço, e ele fala da mente arquetípica ou dos arquétipos. Então, o que seria essa ideia do mundo dentro da filosofia de Pimbim, né? Seria o propósito em que Deus tem para o mundo, ou senão, aonde está todo o projeto dele, vamos falar assim, tudo isso é de forma grosseira para tentar entender, tá? É onde está o projeto de Deus, o projeto do mundo na mente de Deus. Dá para entender isso? Tem um arquiteto, o arquiteto tem uma ideia de fazer alguma coisa. Então, na mente dele tem um projeto lá, entendeu? Antes do projeto realizar. Então, antes do mundo se manifestar, né, embora isso não acontece nem antes nem depois, acontece tudo junto, existe esse nível, né, também de forma grosseira, se é que pode falar isso, que a gente vai chamar de a ideia do mundo lá, onde tá todos os arquétipos, todas as formas de tudo que acontece, está tudo nessa região aí, que a gente vai chamar de ideia do mundo. E depois dentro do mesmo texto, a gente vai chegar nesse parágrafo, mas é importante eu acho que estar respondendo antes. Escrever para poder, a ideia do mundo prosseguirá. Assim, os estudos das ações do poder que está por trás da ideia do mundo, ele prosseguirá refletindo sobre o poder em si. Em último, não, não é isso não, não é aqui que está. Espera aí, deixa eu ver aqui. É, Tá, mas não precisa do texto. Depois a gente vai chegar lá que eu vou estar lendo esse parágrafo também. E depois a pergunta é o significado, né? Cuja luz até o universo é ilusão, né? O que é cuja luz que até o universo é ilusão? É Deus transcendente, né? Usando o nome mais ocidental, ou que os hindus chamam de Brahma Nirguna, né? Sem qualidade nenhuma, é isso daí. Essa luz que até o universo é ilusão, porque o universo nasce dessa luz, nasce dessa fonte. Então, mas o universo em si mesmo vai ter um fim, né? Ele não é, ele vai ter bilhões de trilhões de anos assim na nossa assim, dentro dessa espaço-tempo que a gente fala, vamos falar assim, milhões de trilhões de anos, mas um dia ele é recolhido, e depois volta, e depois se projeta e se manifesta tudo de novo. Então, dentro desse ponto de vista, né, do absoluto, dessa luz, o universo é perecível, né? Então, cuja luz até que o universo é ilusão. Ilusão no sentido que um dia deixa de existir, né? Sempre usar esse termo ilusão como num contexto bem amplo, né? Senão fica ilusão como é uma coisa que não existe, né? Ilusão também, muito dentro da filosofia, é aquilo que está sobreposto a alguma coisa, né? Você olha para uma corda, né? Existe alguma coisa ali, mas está meio escuro, a lua está meio assim, você olha e vê uma cobra, né? Você entende como se fosse uma cobra, né? Então, mas, na realidade, o que existe é a corda, né? Então, isso é uma forma de ilusão. Você está sobrepondo alguma coisa em algo que existe, né? Está alucinando. Você não está vendo. De repente você olha para o nada, você vê uma cobra, depois você olha, não tem mais uma cobra, né? Aí não, mas existe uma corda e a corda você interpreta, a tua mente interpreta como uma cobra.
Mas tudo isso a gente vai entendendo devagarzinho. Lembra que eu falei, daqui a um ano a gente está bem melhor. Tá. Aí uma outra pergunta tá num desses parágrafos também. Não há outro ser senão aquele que existe, que não existe uma segunda entidade. Isso aqui é muito fácil de entender. Esse também é o Deus, é, é Deus, é Deus transcendente, né? Ou Brahma Nirguna, sem qualidade nenhuma. Que também ele é chamado de um sem segundo. É estranha a palavra, né? Um sem segundo. Quando eu li essa palavra a primeira vez, eu fiquei, o que será que é um sem segundo, né? A princípio dá a impressão que é sem tempo, né? Sem um segundo de tempo. Não, mas é sem um outro, né? Deus no absoluto transcendente só existe aquilo, né? Por isso que eles nem chamam disso, a gente chama de aquilo, né? Aquilo que está transcendente, que é a fonte de tudo. É um sem um outro, sem o segundo. Só existe ele e ponto. Se vocês, quem está acostumado com a literatura dos Vedas, em algum momento vai ver isso aí, o um sem segundo, né? Que também é o mesmo que o Brahma Nirguna, né? Que significa Deus sem qualidades nenhuma, né? Deus manifestado seria Brahma Saguna, né? Deus com as qualidades, com aquelas gunas que a gente já estudou, né? Sattva, que é equilíbrio, Tamas, que é a inércia, e Rajas, que é excesso de atividades, aquela coisa toda lá que a gente já estudou. Mas isso sobre as gunas é sempre importante estar falando, porque essas três forças que movem todo o universo e nos move. Quer a gente queira, quer não queira. Se você perceber, a gente está sempre impulsionado por essas três forças, né? Em algum momento da vida, ou em algum momento da vida, não, em alguns momentos do dia, ou várias vezes durante o dia, se alternando dentro dessas gunas, né? Dessas forças que são ativas, dentro da nossa própria mente, que está sempre nos impulsionando, tanto para um lado quanto para o outro. E a última pergunta que veio para responder essa semana como é a visão do eu superior na Umbanda? Fecha seu microfone, por gentileza. Então, voltando à pergunta, como é a visão do eu superior na Umbanda? É uma pergunta boa, interessante, hein? Já que todo mundo aqui, a maioria aqui é umbandista, né? Não, dos que estão aqui, a maioria, ou todos, né? Então, o termo eu superior, se eu não estou enganado, foi o próprio Pibi que cunhou esse termo, né? Que é a própria essência divina, né? Transcendente, além do tempo e do espaço, né? Existindo fora desse mundo de polaridade dual. Esse mundo que nós estamos, para traduzir, né? Existindo além, é a própria essência nossa individual, né? Tá. Isso sempre vai existir. Então, sempre vai existir. Algumas religiões vão chamar de alma, né? A alma eterna, a alma imperecível. Também é um termo que pode ser usado também, né? Só que o termo eu superior, em alguns terreiros, ele pode ter sido introduzido em função do dirigente ou de alguma pessoa ou do próprio médium, né? Então esse termo pode surgir. Mas o que eu diria, né, pela experiência agora de alguns aninhos dentro da Umbanda, é que a gente vai perceber essa fala do que nós chamamos de eu superior dentro da Umbanda, é quando o guia fala para a pessoa, você tem uma luz grande. O guia não está mentindo, né? O guia não está falando uma coisa que é para agradar.
E isso é uma verdade para todos, né? A pessoa realmente tem a luz. Essa luz é o próprio eu divino dela que está lá, né? Ou o guia fala assim, está no coração, aponta para o coração da pessoa. E, enfim, tem uma luz bonita aqui dentro. É, isso é a luz do eu superior, né? É a luz da própria essência da pessoa que está ali, né? Só que precisa fazer brilhar essa luz, né? Precisa que essa luz, né, seja resplandecente no nível do dia a dia. O que normalmente acontece é que o ego está lá à frente, então essa luz está ofuscada. Espero ter respondido a pergunta. Mas não tem nada de errado também usar na minha visão, né? Usar o termo eu superior dentro da Umbanda, né? Faz parte também de um entendimento, né? De uma compreensão. Então vamos lá, seguindo o nosso fluxo aqui. Opa, desculpa aí o barulho. Então, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos aqui, que é do parágrafo não, do capítulo 22, a inspiração e o eu superior. Dentro daquilo que eu falei, tem alguma dúvida ou várias dúvidas? Então, vamos dar sequência. Quando o ego for destronado e o eu superior estiver usando o homem ou a mulher, não haverá necessidade nem liberdade para escolher entre duas alternativas no que se refere às ações. Uma única direção se apresentará direta e determinantemente como a certa. Eu acho que esse parágrafo eu já li na última, era o próximo, mas tudo bem. Então, quando, né, a partir de muita prática, a partir da busca, né, a pessoa atinge o eu superior e se estabiliza nesse nível de consciência maior dentro de si mesmo. Aí não tem mais o que, assim, não tem mais o que escolher, né? O caminho é claro e límpido, né? É que nem você está caminhando, né, indo para algum lugar que você já faz 10 anos o mesmo caminho, né? Você já sabe o caminho de cor e salteado, até de olho fechado você vai. É mais ou menos isso. A ação inspirada. Próximo, a gente vai para um outro parágrafo. A ação inspirada torna-se possível quando, falando em metáforas espaciais, cada ato recebe a atenção necessária e temporária no primeiro plano da mente, enquanto o eu superior mantém a atenção permanente do homem no plano de fundo da sua mente. Então, era isso que a gente estava. Era esse um dos parágrafos que gerou a pergunta, né? Então, é isso, né? Quando depois de treino ou depois de um tempo que a pessoa está buscando, é, automaticamente, né? Automaticamente, se você já está conectado, muitas vezes de maneira imperfeita, mas você já tem uma conexão defeituosa, mas já tem uma conexão com o seu eu superior, né? E aí você está agindo ali no dia a dia, mas ao mesmo tempo está funcionando a sua conexão com o seu eu superior, e que vai estar te dirigindo ou vai estar te inspirando, né? Dirigindo fica esquisito, mas está sempre te inspirando ali a todo momento. Então é isso. Próximo parágrafo, dando sequência. Vamos lá. Os críticos que afirmam que perdemos nossos valores místicos porque ensinamos que a contemplação mística não é um fim em si mesma, porém mais propriamente um meio para a ação, não entenderam o nosso ensinamento. Isso é um pedacinho do parágrafo, se vocês têm aí. O que ele está falando aqui? Porque o PIB, ele no início, né? Ele no início, ele praticou muito yoga, né? Mesmo depois, né? Assim, mas praticar mesmo, de se isolar, de ir, de fazer, falava, né? Falava sobre toda essa parte mística, né? Do aprofundamento, da necessidade. Só que depois quando ele atingiu uma plenitude, aí ele já começou a ter uma outra percepção, né? Porque daí ele viu que
Só o fato de você estar meditando e atingir aquele nível de paz, né? E de tranquilidade, de conexão com o eu divino, aí ele fala que isso já não, só isso não é o suficiente, entendeu? Então, a partir dali ele começa a entrar com choque com muitos yogis na Índia ou muitas pessoas que praticam a meditação, né? Foi aquilo que eu falei, com a prática de anos, né? Você senta e tum, né? Aí você já tem o caminho das pedras, você chega, tum, vai lá, fica lá naquela paz infinita, mas só o que que acontece? Você volta a mesma coisa depois. Para você entrar naquele mesmo estado, você tem que fazer todo o processo né, de entrar em meditação, de sentar, de parar, né? E é isso que é a crítica dele em relação a só as experiências místicas, né? A só de buscar o êxtase, né? Se você não tiver uma compreensão e não estabilizar, tudo isso você volta sempre no mesmo estágio que você está. Seguindo o parágrafo. O tipo de ação ao qual nós referimos não é o habitual, é algo mais elevado, mais sábio e mais nobre. É a vida humana cotidiana divinizada e transformada em expressão de um fato sublime. Isso não precisa nem explicar, né? Na verdade, temos usado com frequência a expressão ação inspirada para distingui-la de ação cega e egoísta. Quem a pratica não abandona, desse modo, o caminho de contemplação. Essa vida interior é mantida muitíssimo plena e rica, mas não cristalizada e isolada. Tá, que aqui ele completa também, né? Que a partir do momento que você consegue, né, você já atingiu um patamar que acessar os níveis superiores ou entrar em samadhi já ficou facinho, você não fica de uma forma egoísta só para você mesmo. Opa, beleza, cheguei, os outros que se virem para chegar, né? Aí você volta para a vida, né? Assim, volta para o dia a dia. A vida, o que que eu falo? A vida é tudo isso. É interagir com as pessoas, mas de uma forma divinizada e totalmente consciente, né? Aí é que está a beleza da brincadeira, né? Não é ficar isolado e não é ficar egoísta, né? Ele, essa vida interior é muitíssima, muito plena e rica, mas não cristalizada e isolada. Ela a reflete deliberadamente na vida exterior para satisfazer um propósito duplo. Primeiro, ser na terra tanto quanto possível que ele é no céu. Segundo, trabalhar ativamente para a libertação dos outros. Isso pode ser conseguido, isso não pode ser conseguido pela inércia ou pela diferença, que são virtudes para o místico, mas defeitos para o filósofo, né? Filósofo é sábio, né? Filosofia é sabedoria. Então, o que ele está dizendo é isso, né? Que não dá para você ficar lá inerte e indiferente para o resto do mundo, porque o mundo é ilusão, porque não sei o quê, que não sei o quê, e você, né? Não, você volta e interage com o mundo. E cada ser iluminado vai estar agindo de uma forma, de um jeito, uns ensinando, outros através da arte, outros, né, passando benções, aí é cada um, né? Aí cada um vai estar ali, vai vai estar se expressando da maneira de todo a sua bagagem de existência de todas as encarnações dele, né? Então, cada sábio ou sábia que se ilumina, né, tem a sua maneira ah, tem o seu dharma, o seu karma, o seu destino, né, da forma como que vai estar auxiliando a humanidade. Mas o simples fato de alguém se iluminar, que eu falo iluminar de verdade, né? Iluminar de verdade é iluminar e manter-se iluminado, né? Os outros é vislumbre, né? Se cada vez que você precisa para entrar em iluminação, você precisa sentar e fazer todo um processo de meditação, bababi, bababá, você ainda está
você ainda não está iluminado. Você tem acesso, mas não está em plenitude ainda, né? Eu sei que falando assim parece fácil, né? Porque, primeiro, para chegar já é difícil, para manter, o esforço é dobrado, entendeu? Se para chegar é difícil, para manter, pode acreditar que o esforço é duplo, né? É duplo em relação àquilo que você levou para chegar lá, né? A vantagem é que quem consegue trabalhar com, né, com plantas de poder tem essa facilidade de acessar, né? Mesmo de uma forma, às vezes, não muito plena, mas tem uns acessos rápidos, né? Alguns muito rápidos, outros mais pleno, né? Mas também volta para cá do mesmo jeito, né? Não estabiliza, né? E para estabilizar é todo esses estudos que a gente está fazendo aqui que vai nos permitir, né, uma hora ou outra, a gente ficar estabilizado. Ou primeiro, né, quem está iniciando a busca agora já chegar nesses vislumbres ou começar a compreender esses momentos que a graça se manifesta, seja através de plantas de poder, seja através de algum momento que você tá existindo, né? Ou observando uma planta, uma flor, né? Os vislumbres podem ocorrer a qualquer momento. Então, vamos dando sequência aqui aos nossos estudos. Aqui é um parágrafo bem longo, tá? Mas eu vou lê-lo porque dentro desse parágrafo surgiram muitas perguntas, né? Então, acho que vale a pena a gente estudá-lo, nem que tenha que repeti-lo várias vezes. Para o homem que percorreu o caminho da devoção amorosa a Deus e finalmente recebeu a recompensa de uma frequente, jubilosa e ardente comunhão interior com Ele, assim como para o homem ou mulher, óbvio, né, que praticou o autoconhecimento místico e conseguiu com frequência estar consciente da presença do eu superior, pode ocorrer aos poucos ou subitamente uma mudança inesperada e desagradável. Deus parecerá afastar-se do devoto e o eu superior do místico. As alegrias interiores desaparecerão gradualmente e terminarão. Estranho isso, né? Mas, embora essa experiência não tenha nada de terror ou da solidão e desamparo da noite escura, será comparável a esse período inesquecível. Então, eu vou parar aqui para a gente parar esse parágrafo aqui, porque o parágrafo é longo, para a gente estar entendendo isso. Isso para quem já está, isso para quem já iniciou a busca faz tempo, ou que trabalha mesmo, a maioria que trabalha na Umbanda, né? É quem está no caminho espiritual, né? A gente está sempre na busca, né? Eu falo a busca, mas a busca, todos nós estamos na busca, consciente ou não consciente, mas vamos falar de quem está buscando mais, mais, mais determinado, né? O pessoal que, aqui o grupo é umbandista, né? Que está ali no dia a dia, no terreiro, fazendo as coisas. Aí, de repente, assim, para ficar mais fácil, né? Porque isso que ele fala aqui é em relação ao eu superior ou à própria presença de Deus, né? Não Deus individual, né? Mas dentro de todo esse universo que existe, que é o próprio Deus, essa percepção, essa conexão. Acontece durante a caminhada, e isso também acontece com alguns médios, né? Que você está ali seguindo, né? Eu conversava com meu preto velho, com a minha preta velha, com a minha avó velha, com o meu baiano, até uns 10 anos, depois de uns 15 anos lá, aí de repente ele não conversa mais com ninguém, não ouve mais ninguém, né? Aí ele fala, o que que aconteceu? O que que aconteceu? É isso que ele está querendo falar aqui. E isso também acontece com o místico, né? O místico é as pessoas que. O que que é o místico? Aqueles que praticam ou a devoção ou a meditação. Então, está sempre ali, então ele tem aquele contato. Então, toda vez que ele vai meditar, ele entra, oh, que alegria, que maravilha, que paz. E aí volta de novo ali.
mas chega uma hora que daí ele vai e não vai mais, entendeu? Não sente mais a presença divina, nem a própria presença divina e nem nenhuma presença divina. E é isso que, se eu não me engano, era São João da Cruz, um místico católico, um místico cristão, né? Mas católico. É, ele tem, acho que até um livrinho que ele fala, ou é uma poesia. Tem até uma poesia que o Raul Seixas, acho que musicou essa poesia, que é chamado A Noite Escura da Alma. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido. Se não ouviu, vale a pena pesquisar na internet, achar, ler, para saber um pouquinho sobre isso daí. Porque isso daí ocorre com todos os caminhantes ou todos os buscadores em todos os níveis, seja budista, seja cristão, seja umbandista, né? Isso aí vai ocorrer. Pode ocorrer em maior ou menor grau, em tempos mais prolongado ou menos prolongado, entendeu? Isso, uma noite escura pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar 2 anos ou mais. Então, mas por que que isso ocorre na visão do PIB, né? Mas depois retorna, depois de um tempo, se a pessoa mantém a fé, mantém o equilíbrio, isso volta, essa conexão volta. Mas dentro da filosofia do Paul Bruto, isso acontece para que haja um aprimoramento daquele ser, né, daquela pessoa, para que ela para que ela comece a refletir sobre tudo. Às vezes ela está no caminho e se acomodou, entendeu? Chegou num estágio e não passa daquele estágio, entendeu? Ela está ali, já chegou lá, e aí para, né? Ela não faz mais nada assim para se lapidar ou se para aperfeiçoar a própria compreensão do universo e do mundo, né? Porque dentro da filosofia do PIB, você vai, depois que você realiza o eu, você tem que entender o que que é esse mundo, né? O que que é esse mundo, o que que é esse Deus, né? E aí é que começa uma ampliação maior do seu entendimento e sua compreensão desse universo e você mesmo existindo, né? Você existindo, o mundo existindo, né? Primeiro, quem sou eu, né? Depois, o que é esse mundo, né? E aí vai. A coisa é bastante coisinha, gente. Mas não entre em desespero, é um passo de cada vez, né? Daqui 10 anos nós vamos estar melhor nesses assuntos aí. Você viu que lá atrás, alguns assuntos eu falei 1 ano, 2, agora eu já falei 10. Forma de expressão, né? Tá, seguindo então. E embora pareça um afastamento da graça, isso que ele estava falando, né? Da noite escura, a verdade oculta é que, na realidade, trata-se de uma concessão mais avançada e profunda da graça. Então, esse aparente isolamento, né, essa falta de comunicação, de percepção, é ainda uma concessão mais avançada da graça. Pois o homem ou a mulher está sendo conduzido para o próximo estágio, que é rematar, equilibrar e completar o próprio desenvolvimento. E foi aquilo que eu já falei, né? Ele aprenderá a fazer isso no princípio, adquirindo conhecimento cosmológico, né? Ou seja, do cosmo, do universo, e mais tarde sabedoria ontológica, ou seja, do próprio ser. Isso é, aprenderá algo sobre a ideia do mundo, que a gente já explicou, e então, quando isso for conseguido, passará em direção ascendente a aprender sobre a natureza daquela realidade cuja luz o universo é ilusão. Era esse parágrafo que eu estava procurando. Mas eu já expliquei isso, né? Então você vai aprender sobre o propósito do mundo, né? Todos esses arquétipos que existem no mundo, o que é o mundo existindo. Aí, quando você entender tudo isso, aí você vai conseguir apreender, né? Apreender um pouco sobre a natureza daquela realidade última, também chamada realidade última, Brahma, Brahma Nirguna, Deus absoluto, né? Deus transcendente, ou aquilo, né? Cuja luz o universo é uma ilusão, porque um dia vai ter fim também.
Assim, dos estudos das ações do poder que está por trás da ideia do mundo, ele prosseguirá refletindo sobre o poder em si. Esse último envolve o mais alto grau de concentração e é, na verdade, o misterioso e pouco praticado yoga do incontestável. Lembra que a palavra yoga aqui usada, no yoga significa união, né? Então, em qualquer texto que você lê yoga, lembra da palavra união, né? Porque aqui no Ocidente, yoga, a gente já pensa no pessoal fazendo exercício físico, né? Não. Yoga é união. Existe várias formas de yoga, tá? Eu não sou especialista em nenhuma yoga, não. Mas existe várias formas. Existe a Hatha Yoga, que é aquela do corpo, que o pessoal faz exercício. Aí, Yanana Yoga, que é esse tipo de conhecimento que o Ramana Maharishi traz, né, já é o transcendente, que é a yoga da sabedoria. Existe Bhakti Yoga, que é o da devoção, né, através de vários rituais, você está se relacionando com Deus, vamos falar assim. E aí existe outras também, mas quando seguido com êxito, tá. Esse último envolve o mais alto grau de concentração e é, na verdade, o misterioso e pouco praticado yoga do incontestável, né? Então, da união com o incontestável. Isso aqui é um termo também cunhado pelo PIB, né? Yoga incontestável, que significa, e segundo o PIB também, você como ser humano encarnado dentro do espírito aqui na Terra, é o mais alto grau que você consegue chegar, né? Você consegue chegar em comunhão até com Deus, com Deus imanente, que é Deus manifestado, que é Deus existindo, que é o próprio mundo, né? Então, através de meditação, através de profundidade, você entrar no vazio e manter a consciência, aprofundar no vazio de tal jeito que você ainda fique consciente, né? É consciente é da própria presença eu sou, né? Aí você consegue ter uma percepção daquilo que é o transcendente, que é Deus em última la fonte existindo, né? Que é o um sem segundo, tá? Mas isso daí é para quem já andou muito, né? Isso aqui é para quem já andou muito, para quem já também já tá caminhado bastante, né? A gente vamos estar dentro do buscar o eu superior nosso, né? Não vamos querer dar passos maior do que nós mesmos, né? Quando seguimos com êxito, ele faz surgir um insight, a descoberta final de que não há outro senão aquele e de que não existe uma segunda entidade, né? Então, quando seguindo com êxito, a gente vai ter um insight, a gente vai ter uma compreensão, né? Mas daí a gente tem uma compreensão em si mesmo, né? Não é intelectual, não é lendo. Aqui eu estou lendo, então aqui eu estou lendo, eu sei que existe, né? Que existe um Deus imanente, né? Que é o universo todo, e um Deus transcendente, que é a fonte, né? Desse universo manifestado. Uma coisa é eu saber disso intelectualmente, outra coisa é eu realizar a verdade. A realizar a verdade é, em algum momento, eu estar ali e perceber isso, entendeu? Isso é um insight, perceber, né? Perceber sempre, o insight sempre é a nível da mente pensante, mas entendendo e compreendendo toda essa cosmogonia aí do qual nós estamos inseridos aqui, né? Então, Deus também às vezes é chamado dentro de algumas tradições, né, de aquilo, sempre com letra maiúscula, né, ou toda a palavra maiúscula, aquilo. Por que aquilo? Porque não pode ser definido, né? Deus em si não pode ser caracterizado, definido, coisa. Isso é coisa. Deus existe na nossa mente. Por que que por que que alguns sábios falam isso? Porque é um pensamento nosso, né? O que existe é aquilo e aquilo tudo existindo. Não sei se vocês conseguem captar essa. É o melhor que eu consigo me expressar
tentar passar isso daí. Perguntas até agora, senhores e senhoras, meninos e meninas? Parar um pouquinho para vocês ver se vocês têm alguma dúvida. Eu acho interessante, vocês não têm dúvida. Eu leio isso aqui já faz, não sei, trocentos anos, ainda tenho dúvida. Muitas ainda, né? Tomar um chazinho enquanto vocês pensam em alguma coisa. Descansar a garganta também. É tão complicado que nem pergunta a gente consegue elaborar. Complexo. É. Mais ou menos isso, Maigi. Ah, vocês conseguiram ouvir a Gina? Eu só Uhum. Eu ia falar isso também. nossa, nem pergunta a gente Então, mas depois de um... Para se pensar bastante nessa leitura, né? Onde fazemos a nossa própria leitura também, né? Tem que refletir muito. A reflexão é o que vai fazer a gente ter os insights, né? O que é a reflexão? É ficar pensando por que é isso, como é que é isso, é tentar entender, né? E aí as dúvidas, manda as perguntas, a gente vai... Eu vou respondendo na medida que eu entendo também, né? Mas se eu vejo que eu não estiver entendendo, eu tenho para quem perguntar também no nível físico, né? Às vezes eu pergunto no nível espiritual para me dar inspiração, é quando a pergunta vem a tempo, e aí em algum momento, pelo menos, vem uma clareza, né, para responder. Mas isso serve para vocês também, né? Se vocês têm dúvida, né? Faça a pergunta para o eu divino, né? E aguarde a resposta, né? Mas com o tempo e com o treino, você vai ver que a mente vai dando... A própria mente, né? A mente intuitiva, ela vai trazendo as informações e vai te possibilitando compreensão. E a leituras também, né? Leituras é importante para quem pode, para quem quer, para quem se sente motivado, né? Pegar pegar os livros do Pibi, não precisa ser esse, pode ser outro, né? E fazer uma leitura diária. Não precisa ser muito tempo, não, 10, 15, 20 minutos, dar uma lida, já começa a criar um hábito, e isso vai colocando a mente dentro dessa corrente de pensamento e de visão, e aí ela por si só, a mente, lembra que a mente é ferramenta, né? Então aí você vai fazendo ela agir de acordo com o que você quer, ela vai buscando ali. É um cavalinho, né? Cavalo bravo, né? Mas dá para domar assim. Treino. Então vamos dar sequência. Embora estejamos separados em consciência do poder mais alto, não estamos separados dele de fato. O ser divino é imanente em cada um de nós. Eis aí porque há sempre algum bem maior no pior dos indivíduos. Esse parágrafo é muito forte, bastante interessante para a gente, né? Embora estejamos separados em consciência do poder mais alto. O que é separado em consciência? Que a gente se identifica, a maioria, né? Fala gente, né? Já não dá mais para falar gente, né? É, a maioria se identificou com o corpo e com o mundo, né? Desde o nascimento, e o processo é esse mesmo, é de individualização, e se percebe separado. Tem gente que nem acha que existe um poder superior, que só existe o universo, as leis da física básica, né? E fica ali, né? Então, é como se ele tivesse separado desse poder divino, desse poder imanente, né? Mas o divino, ele está imanente, ou seja, ele está dentro de cada um de nós e em todos, né? Desde desde aquele ser lá que vai lá e mata um monte de pessoas, né? Assim, mas ali dentro dele também tem uma porção divina. Só que essa porção divina está obscurecida, e quem está agindo ali funcionando é um ego, né?
é um ego muito mal resolvido dentro dele mesmo. Eis aí porque há sempre algum bem dentro, mesmo nos piores indivíduos. Então é isso. Então vamos seguindo aqui. Para quem está seguindo o PDF ou o livro, né? Agora passamos para a página 92. Vamos para o segundo parágrafo da página. Se ele sente essa presença e pode fazer seu trabalho sem abandoná-la, então sua função é sagrada. Não importa se é um artista ou um artesão, né? Não importa se faz trabalho braçal, né? Isso não tem significância nenhuma, né? O que que isso quer dizer para nós e o que que isso tem de importância para nós, né? Se você, depois de um tempo de prática ou de busca, né, você começa a sentir essa presença do próprio eu divino em você mesmo, e que ele sempre vai estar lá, mas é você como, né, como eu, consciência, percebendo essa essência em você mesmo. Eu sei que não tem outra forma de falar, viu, gente? É falar aquilo que não é difícil de expressar em palavra, mas a gente faz um esforço, né? E alguma coisa isso ajuda a clarear para nós mesmos e para vocês, né? Então, se você consegue ter essa percepção do divino em você mesmo, existindo, né? Então, não importa o que você estiver fazendo, você pode estar ali, que nem o Fabiano está lá de chaveando tabaco, mas se ele está consciente, aquilo é sagrado. Pode ser estar lavando louça, aquilo é sagrado, não importa se é motorista de caminhão, se é médico, se é cozinheira. Se você está lá consciência, aquilo é sagrado. Por que que é sagrado? Porque tudo é Deus manifestado, né? Então você está ali, ó. Essa é a beleza, né? Mas para isso você precisa estar em conexão, né? Se é um artista, né? Aí também essa é uma das coisas dos sábios, né? Dos sábios, dos maestros, assim, os que já atingiram um patamar de realização, né? Alguns se expressam pela música, né? Se ele realizou, se ele já era músico antes, já coisou e se ilumina, a música vai ser o caminho dele de iluminação, se é pintor, não importa. Mas isso não tem muita importância, não. Ou se era escritor, que nem o Pibi, que era jornalista, né, já vinha nessa caminhada, atingiu um patamar já de conseguir ter as percepções do divino, e ele foi traduzindo, né? Trabalho de uma vida, tudo isso aqui. Cada parágrafo desse, ele tinha um ou dois parágrafos desse por dia, que eram esses aqui que são os notebooks, são tudo é, parte do eu, né? Do eu divino dele mandando. Quando ele tinha essas intuições, ele ia lá escrever. Em qualquer lugar, já andava com a cadernetinha. Toda vez que ele ia meditar, ele já levava a cadernetinha. Toda vez que ele saía, então ele ia escrevendo. Se ele não tinha, escrevia no guardanapo, escrevia alguma coisa. E tudo isso já pensando que um dia, né, nós ia estar aqui aprendendo com tudo isso que ele conseguiu trazer de uma outra esfera, né? O que não é fácil. Mas ele é um dos poucos, né, que consegue ter essa percepção dos mundos divinos né, ou da própria essência e trazer para esse nível básico nosso aqui. Dando sequência, embora seja verdade que o eu superior é o verdadeiro anjo da guarda de cada ser humano, não devemos ser tão tolos a ponto de supor que ele intervém imediatamente em assuntos triviais. Pelo contrário, sua proteção é mais geral do que particular, determinando mais propriamente fases de longa duração do que acontecimentos do dia a dia. Sua intervenção, se realmente ocorrer, será ocasionada por uma crise, ou então a precipitará.
óbvio, né? Vamos tentar entender isso aqui em relação ao que ele está falando. O nosso próprio ser divino, que somos nós mesmos, né? Não tem como ele deixar de ser o nosso próprio anjo da guarda, né? Mas ele não é um anjo da guarda do dia a dia. No dia a dia você vai ter que pedir para Exu, vai ter que pedir para o Preto Velho. Não tem para onde escorrer, não. Porque o eu superior, a diretriz, né? Embora seja a sua própria essência, a diretriz é geral, né? Ele não está, como é que fala, né? Agora falta palavras, né? Ele está conectado, mas ele não está preocupado com essas coisinhas do dia a dia, não sei o quê, de não sei o quê. Não, isso não existe, isso é como se nem existisse, entendeu? É difícil de explicar, mas é como se nem. Então, isso aqui quem tem que resolver é a alma e o eguinho encarnado aqui fazendo, né? Quando ele intervém, Não é uma babá, né, pai? Não é uma babá. não, não. Mas nem o Exu é uma babá também, né? Mas às vezes o que a gente pensa que é, né? Ou o preto Eu velho, que é penso, mais né? bonzinho, né? Dizem. E nem pai de santo. Mas tá bom. Vamos voltar aqui ao meu raciocínio aqui. Então, tá, isso aqui é importante, porque a sua intervenção realmente ocorrer será ocasionada por uma crise. O que que é uma crise? Uma crise é um acontecimento dentro da sua vida extremamente marcante, né? E geralmente muito doloroso, né? Pode ser uma separação, pode ser um casamento, ou pode ser um. Não, casamento não é doloroso, né? Vou falar que eu falei doloroso. Ou uma doença grave que você vai ter que buscar isso daí, ou o falecimento de alguém próximo que você goste, a perda do emprego que você amava demais, entendeu? É, é nesse sentido aí que vai te causar uma crise que vai ter que fazer você né? Você perder o chão, né? É essa perda do chão que chama crise, né? Você não sabe o que fazer, pelo menos dentro daquele momento, dentro daqueles acontecimentos que está ocorrendo aí. Então é isso que é crise. Ou ele ocasiona, ou então ele a precipitará. Uma vez já está acontecendo, ele acelera para que você tome entre num novo estado de consciência. Muitas vezes, né, agora me veio aqui na mente, não estou dizendo que é só isso, né, mas há muitos anos atrás eu trabalhava em consultório, né, então vinha bastante pessoas para mim acho que também foi logo também que já começou a ser diagnosticado síndrome do pânico, vocês já ouviram falar. Então vinha bastante pessoas com síndrome do pânico, né? E aí o que que você percebia, né? O que que ocorria que as pessoas, assim, pelo menos das pessoas, porque tinha que pagar, era particular, né? Então quem paga já tem que ter dinheiro. É, Normalmente as pessoas que vinham eram pessoas que estavam numa carreira em ascensão, né? E carreiras boas, né? A nível de gerências de empresas grandes, gerências de banco, essas coisas todas aí que é da vida corporativa, né? E aí a pessoa estava em ascendência, e de repente, estava síndrome do pânico, simplesmente a pessoa consegue fazer mais nada, tinha que ser afastada, entendeu? Aí ela tem que fazer o quê? Ela tem que buscar ajuda, aí tem que buscar um psicólogo, uma psicóloga, psiquiatra, não sei, cada um vai buscar aquilo que pode, mas ela vai ter que se movimentar. Não sei se vocês conseguem me entender isso, vai ter que buscar pai de santo, tem que buscar padre, kardecismo, sei lá, ela vai ter que se movimentar dentro daquilo que ela estava e que deixou de existir, né? É isso, né? Isso é uma crise assim clássica das coisas acontecendo. Eu não estou dizendo que toda vez que acontece síndrome do pânico é isso, mas de qualquer forma, a síndrome do pânico acontecendo, a pessoa ela vai ter que se mudar. Alguma coisa dentro dela vai ter que se modificar, porque a vida dela já não deixou de ser a mesma, entendeu? Ela estava toda ali, levantava, trabalhava, namorava, ia para o barzinho, voltava, não sei o que, não sei o que.
Aí tem síndrome do pânico. Putz, não dá mais para sair para o barzinho, não dá mais para sair para trabalhar. Tem um medo intenso, sensação de morte, bababi, bababá, né? O que eu tenho que fazer? Putz, eu tenho que procurar um terreiro, tenho que procurar um pai de santo, uma mãe de santo, vou ter que procurar psicólogo, vou ter que ir no Kardec, vou ter não sei o quê, se é cristão, putz, eu vou ter que voltar para ir para a missa, tem que falar com o padre. Vai ter que mudar a vida, entendeu? Isso é uma crise, né? É isso que acontece que faz as pessoas mudar. A gente que já ficou alguns anos em terreiro, né? Ainda estou em terreiro, mas não mais no terreiro clássico lá da assistência, né? Estou no Mariri. Ah, é, e para quem estava lá muitos anos, ou para quem ainda está, né? E vão continuar, espero, é só olhar, né? As pessoas vão lá porque aconteceu alguma coisa que está desesperando, né? Ninguém vai lá porque está tudo bem, assim, a não ser quem já está ligado, conectado, né? Vai lá só para tomar um passe para manutenção. Mas quem vai pela primeira vez, que nunca entrou num terreiro de Umbanda, fala, "É a primeira vez, nunca entrou num terreiro de Umbanda." Porque alguma coisa muito grave aconteceu dentro da existência dela que ela perdeu o chão. Isso é uma crise, para exemplificar uma crise, né? Não sei se eu consegui me fazer entender aqui. Então, não, o eu superior, ele quer que você entre em conexão com ele. Entre em conexão com ele, não, a palavra também é errada, né? Ele está sempre presente em você. Então, dentro da sua história toda de ser, de karma e não sei o quê, não sei o quê, ele olha, se é que ele olha, né? Não é olhar, né? Mas percebe que é um momento kármico, um momento propício de dar uma mudada, ele vai interferir ali para que você mude tudo aquilo que você está fazendo para voltar a sua consciência para dentro, para se olhar, para se ver e para estar se reconhecendo a si mesmo como divino. E aí a gente reclama, né? Pô, por que aconteceu? Não sei o quê. Mas é isso, traduzindo, né?